Catiane, olha aqui o quanto meu dinheiro está rendendo em Bitcoin nessa plataforma. Surreal, né? Melhor escolha que eu fiz, tirar ele da poupança. Eu já te falei, né? Eu te mando um convite e você passa a ser minha afiliada. E quando você entrar, chama mais gente, porque você recebe recompensa. Catiane, dá uma olhada nessa tecnologia. Olha essa plataforma. Eles têm um robô que faz uma espécie de arbitragem de Bitcoin. Triplicaram o capital em um mês. A gente não precisa se preocupar com nada, é só ver o rendimento e pronto. Empresa séria e inteligente. Garanta investimento de baixo risco e com ótimos rendimentos. Parece bom demais para ser verdade, né? E realmente não é nem bom e muito menos verdade. Só que tem tanta gente que cai nessas conversas que não dá nem para mensurar. São golpes financeiros que utilizam o nome e a fama das criptomoedas. Quando iniciamos nossos investimentos, almejamos multiplicar nosso capital. E além do mais, a gente quer fazer isso de maneira rápida, ultra rápida se possível. E é justamente desse anseio que falsas empresas ou falsos negócios se aproveitam, levando a pessoa, o investidor iniciante, a crer que é rápido, fácil e barato. Porém, não é bem assim na prática, né? Por isso, tem que manter os pés no chão e não fazer nada em um mercado que não conhece, sem antes estudar e descobrir se as promessas desse investimento são reais. É o que eu sempre falo, não existe almoço grátis. Bom, nós ouvimos falar muito sobre pirâmides financeiras e grandes golpes baseados em criptomoedas. Até hoje, para muitas pessoas, se você citar o Bitcoin ou qualquer outra cripto, vão definir como sendo uma pirâmide por si só. Porque conheceram alguém que se afundou e perdeu tudo em uma pirâmide que usava o nome do Bitcoin, que prometia ganhos em Bitcoin. Mas a verdade é que esse tipo de empresa nunca investiu em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda de verdade. Só que é natural as pessoas terem medo. Uma vez que essas ofertas absurdas que lesam milhões de pessoas surgem sem parar no mercado. Olhando assim a proposta da Marcele no início do vídeo, eu quero saber o que você pensou. Você pensou, putz, como alguém cai nisso? Ou pensou, uau, vou assistir o resto do vídeo. Eu tô torcendo para que seja a primeira opção. Mas caso tenha acreditado, precisa assistir 100% desse vídeo para parar de correr perigo. Mas me diz uma coisa, você sabe o que é de fato uma pirâmide? Segundo a Lei 1521 de 26 de dezembro de 1951, é um crime contra a economia popular. E de fato é um crime, e se você um dia já caiu nisso, eu espero verdadeiramente que não, ou um amigo seu já te falou, sabe que não se sustenta a longo prazo. É muito difícil para quem está começando e vendo as notícias das criptomoedas subindo, a lucratividade exorbitante a longo prazo, e sem conhecimento no mercado, com base apenas nos números bons, os aspirantes a investidor começam a procurar canais de alta lucratividade e os golpistas adoram isso. Criam um cenário convidativo, propostas irrecusáveis, porque eles oferecem lucro alto e rápido. Mas para quem conhece, sabe que o que eles oferecem é bem acima do que de fato é a realidade. E por que aquele seu amigo te falava tanto, ficava mostrando lucros, te convidando sempre? Porque essas empresas prometem comissões para quem indicar novos participantes. E é isso que alimenta a pirâmide em si. Essa é a base dela, inclusive, muito amigo. A mais pura verdade é que não tem nenhum investimento. É apenas aquela troca de recurso entre os que entram e os que saem, e isso demonstra a impossibilidade de rendimento. Porque olha só, eu entro aqui, te convido e você entra. O dinheiro que você deu paga a minha comissão e o restante vai para o bolso do dono da empresa. E você fica aí feliz da vida, comentando com os amigos que virou investidor e ano que vem vai ser o novo milionário da família. E até mostra para a família,
pela plataforma da internet os saldos que acha que tem. Mas esses saldos não passam de ilusões digitais, porque é relativamente fácil criar um algoritmo que calcule e reproduza os números conforme o capital investido, promessa e o que seria o retorno. A pirâmide financeira tem 5 fases. A primeira delas é o aumento na quantidade de associados. E os que já estão lá há algum tempo começam a sacar. Aí tudo é lindo. Vem os depoimentos de que a rede é real, que tá pagando certinho. Vocês não têm noção do ranço que eu peguei das palavras pagando certinho no último ano. Todo maldito piramideiro fala a mesma coisa. Bom, na fase 2, o crescimento se mantém estabilizado e já existe um certo atraso no saque. Já na terceira fase começam as justificativas, como problemas operacionais. Um dia o site ou o aplicativo está em manutenção, no outro a manutenção teve que ser prorrogada, e aí vai até falarem que foram hackeados. Tudo isso para não efetuarem os saques. Depois, na quarta fase, eles vêm com as confirmações falsas de pagamento. Começam a pedir prazo e quando expiram esses prazos, pedem mais paciência aos investidores e ainda mais prazo. Daí imagina o cara que supostamente teria posto todo o capital, nessa hora aí já estava tremendo na base, né? O problema é que só aí que ele começa a desconfiar de uma pirâmide. E infelizmente é tarde demais. Mas aí vem a última fase. A empresa fraudulenta reconhece a falência e oferece ao investidor uma confissão de dívida e dá para ele a ilusão de que um dia ela vai pagar. Só que isso nunca acontece. Tá, mas como eu sei dessas fases aí? Olha, antes de eu mesma começar a investir, eu quase caí numa dessas lábias de golpistas. Aqueles anúncios me deixaram surpresa. Eu era leiga no assunto. Eu me encantei com toda aquela organização, rendimentos através de robô, de arbitragem, acessava o aplicativo e aí via o meu rendimento. Mas eu passei de encantada para desconfiada porque era tudo tão bom, tão fácil. Eu queria saber de onde vinha. Aí eu fui estudar mais sobre isso. Afinal, era o meu dinheiro que estava em jogo, né? Então eu comecei a entender sobre as criptomoedas, análises gráficas, fundamentalistas e vi que tudo aquilo não passava de uma fraude. Não existia investimento nenhum ali, era um esquema Ponzi. Eu consegui sair sem nenhum prejuízo porque o meu dinheiro ficou nessa plataforma há menos de um mês. Então eu indiquei alguém? Não. Diferente de uma pirâmide, o que eu tô falando era um esquema Ponzi. O esquema Ponzi não é idêntico à pirâmide porque não envolve obrigatoriamente a inclusão de indicações e pagamentos de comissão aos referenciados. Mas não deixa de ser um crime, pela Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, número 7.492 de 16 de junho de 1986. Esse esquema Ponzi é uma corrente financeira onde o organizador capta investidores prometendo investimentos de baixo risco e com retornos exorbitantes. Eles geralmente vêm com um papo de que tem um robô de arbitragem de Bitcoin e outras criptomoedas. Esse esquema se chama assim por causa do Charles Ponzi. Quem que ele é? Ele orquestrou um golpe de 20 milhões de dólares na década de 20 nos Estados Unidos. Foi o primeiro golpe nesse estilo, então esse crime foi batizado com o nome do primeiro criminoso. Ao meu ver, nesse esquema as perdas podem ser ainda maiores do que nas pirâmides, porque a oferta pode fazer com que as pessoas com mais recursos sejam atraídas pela ganância. E também pelo fato de não precisar indicar terceiros, as pessoas imaginam se tratar de algo sério, como foi o meu caso há anos atrás. Eu pensei, nossa, rendimento em Bitcoin? Robô? Deve ser pirâmide, não é possível. Mas aí, quando eu vi que não tinha que indicar ninguém, eu pensei, tô rica! Nossa, que sorte que eu fiquei tão curiosa e fui estudar sobre. E o perigo de um golpe Ponzi, além de ser um investimento fake, é justamente o fato de não precisar indicar mais ninguém, porque quando a pessoa vê isso e liga com a possibilidade de ser real,
realmente aplicam mais capital nas mãos dos organizadores do esquema. E sobre scam, você já ouviu falar? Scam é qualquer esquema fraudulento que tem como objetivo levar vantagens financeiras através de outras pessoas. Alguns exemplos: falsos ICOs, que é a oferta inicial de criptomoedas, e-mails solicitando transferência de fundos com promessas de ganhos elevados como recompensa. Sempre muita atenção a tudo nesse mercado, porque os golpistas infelizmente estão por toda parte. E tem também o malware, que é a marca registrada dos golpes online. Os hackers gerenciam os endereços das carteiras e alteram esses endereços usados para transferir as moedas, com os controles de malware transferindo os valores para os scammers. Faz a soma de volatilidade das criptomoedas com possibilidade de anonimato e vai ter a fórmula perfeita para os golpistas. As denúncias de golpes envolvendo o Bitcoin triplicaram desde 2018. Os investidores que foram enganados reclamam que nunca mais recuperaram o investimento. Você tem que aprender a identificar esses golpes online. Tipo na composição da URL da página, os domínios sempre vão ter letras trocadas a mais ou a menos que as originais. Tem que observar também se o site tem um cadeado verde no lado superior esquerdo da busca de endereço, porque isso vai identificar que o site tem um certificado válido. Olha esse exemplo da corretora Mercado Bitcoin. Eles foram alvos dos golpistas que se passavam por eles. No URL da página original tem o cadeado verde do certificado e tá tudo certo conforme o domínio do site. E olha só o de baixo, não tem o cadeado. E ao invés de Bitcoin, tá escrito Bitcoin. Eles são bem espertos, né? Porque na correria, quem analisa esse tipo de coisa? Quem assistiu esse vídeo com certeza vai olhar tudo a partir de agora. Sempre desconfie quando não responderem a questionamentos sobre a credibilidade. Da mesma forma de sites falsos, existem as falsas criptomoedas, que sem dúvida causam perdas a inúmeros investidores. Tem alguns macetezinhos para conseguir identificar essas coisas. É importante sempre verificar se a moeda está listada nos principais sites que monitoram o valor das criptomoedas em tempo real. Cuidado com moedas que só podem ser compradas dentro da própria plataforma. Existem também as falsas corretoras, que prometem ganhos e burlam dados para ludibriar os investidores. São os esquemas Ponzi disfarçados de corretoras. Então desconfia se a corretora oferece rendimento pelo investimento. Tem que verificar a regulamentação dela junto à CVM, dá uma olhada se tem cadastro no Reclame Aqui, verifica o histórico de saques. É importante conferir o histórico de volume negociado também. Bom, a Marcele vai te contar sobre alguns esquemas fraudulentos que atuaram no Brasil. A mais comentada pirâmide que você já deve ter ouvido falar é a Unic Forex, localizada no Rio Grande do Sul. Essa prometia lucro de 1,5% ao dia. E segundo o Ministério Público, gerou um prejuízo de quase 30 bilhões de reais aos investidores. A FX Trading caiu logo depois da Unic. Ela tinha atuação proibida na Espanha e veio se instaurar aqui no Brasil, sem autorização da CVM. Ela teve as atividades encerradas em julho de 2019. Essa daí prometia lucro de até 2,5 ao dia e gerou cerca de 1 bilhão de reais de prejuízo. A Indil, um tipo de Ponzi, possuía sede no Rio Grande do Sul, porém não solicitava indicações aos investidores. Ela conseguiu captar em torno de 1 bilhão e deixou um rombo inicial de 300 mil aos investidores. A Indil prometia lucro de 15% ao mês. Outros tipos de Ponzi, a Nubis Trade e a Atlas Quantum, prometiam rendimentos com argumentos de que seus robôs operavam automaticamente e dividiam os lucros em Bitcoin com os investidores. Elas não obrigavam participação de afiliados, né? Porque eram Ponzi. E as criptomoedas falsas também teve aqui no Brasil. A CryptoCoin teve sede no Distrito Federal e em Goiás. O negócio funcionava com investimentos na moeda falsa, com uma promessa de rendimentos de 1% ao dia. Mas o resgate do saldo era após um ano. Arrecadou mais de 200 milhões e lesou cerca de 40 milhões de pessoas. A empresa Wall Street Corporate e a agência Crypto Express foram criados para operar bem, entre aspas,
As criptacoins, eles não tinham autorização nem registro na CVM. Outras fraudes que atuavam ou atuam no Brasil, a Dreams Digger ou Didi Corporation, Midas Trend, BWM, 18K, que é lá do Ronaldinho, Gambit, Creed Miner, Investimento Bitcoin, anunciada pelos apresentadores Rodrigo Faro e José Luiz da Atena, A2 Trade, XM Global, Miner World, entre tantos outros que surgem toda semana. Agora você imagina só, essas pessoas foram lesadas. E como vocês podem ter visto, foi recentemente. E foram muitas pessoas, milhões. Pessoas que apostaram tudo que tinham, venderam os bens. Complicado, sabe? Eu não sei se você já reparou, mas o fundo das propagandas de golpistas é clássico. Imagens de carros caríssimos, mansões, fotos de férias, aparentando que eles levam uma vida tão boa e dão a impressão do quê? De que você também vai levar, se investir o seu dinheiro com eles. Eles oferecem alta rentabilidade, investimentos obscuros com poucas informações sobre o histórico irrastreável e sem regulamentação pela CVM. A combinação de querer lucrar muito e rápido pode e vai acabar com o seu dinheiro e destruir completamente seus sonhos. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, mas a mensagem final que eu quero deixar é para você se armar contra tudo isso através de conhecimento. Sempre ressurgirão outras pirâmides e esquemas Ponzi, isso é um fato. A diferença é que com conhecimento você nunca vai ficar tentado a entregar o dinheiro na mão deles. Você tem que fazer você mesmo. E nunca esqueça, não existe almoço grátis. E se um projeto ou investimento parece ser uma fraude, provavelmente é uma fraude. Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça parte da comunidade de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Antes de ir para o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não ficar por fora dessa rede e nos siga nas redes sociais. Até mais!